Bem-vindos ao O Mundo na Tua Mente, um podcast sobre saúde mental em contexto, porque a nossa mente nunca existe sozinha, vive sempre em ligação com o mundo que nos rodeia. Falaremos de muita coisa, da vida cotidiana às grandes questões estruturais que influenciam o nosso bem-estar, como as relações e a família, o trabalho e o ambiente, o poder e o desejo. A cada episódio, convido-te a olhar comigo para essas ligações invisíveis entre o mundo lá fora e o mundo cá dentro. Se quiseres aprofundar, encontras sempre a versão integral de cada episódio no site. E agora, vamos começar? Olá, bem-vindos à segunda parte do episódio Bruxas, Saúde e Saúde Mental Feminina. No episódio passado falámos sobre como a caça às bruxas resultou no apagamento e no silenciamento de muitos dos saberes femininos, a forma como uma parte das funções que eram exercidas por mulheres, nomeadamente no que estava relacionado com a cura, passou depois a ser profissionalizado e trabalhado essencialmente por homens, sendo depois saberes e atividades que passaram a ser vedados no acesso às mulheres. Falámos também sobre violência colonial e a forma como essa violência também apagou e silenciou as mulheres racializadas de forma muito brutal. E a vários níveis, portanto, num nível até que afetava o estatuto de humanidade destas mulheres. E, portanto, falámos um bocadinho também sobre racismo. Neste episódio de hoje, eu chamei-lhe Adoecer, Resistir e Curar, e será sobre as consequências para a saúde mental feminina de todo este processo. E, portanto, vamos começar. A história que temos estado a falar, tanto a caça às bruxas como a violência colonial, embora constituindo processos distintos em si, não é? Como já falámos no episódio passado, produziu efeitos duradouros na forma como as mulheres vivem hoje o seu corpo, a emoção, o trabalho e o cuidado. E não precisamos de ir muito longe para ter evidências de que isto continua a acontecer de alguma forma, impactar. Não posso dizer que há uma causalidade entre a caça às bruxas e a forma como as mulheres são violentadas hoje em dia, mas parece-me lógico que haja esta relação histórica e herdada durante todos estes anos na sociedade. E com base nisso, podemos, para ilustrar isso, podemos falar um bocadinho sobre o 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra as Mulheres, que aconteceu esta semana, e que o foco continua a ser muito sobre como é que as mulheres se podem proteger dos homens, e as mensagens que nós vemos, que muitas vezes são utilizadas para controlar e humilhar as mulheres, continuam a ser mensagens que obrigam a um condicionamento da forma como as mulheres vivem o seu corpo, vivem as suas emoções e vivem um conjunto de outras dimensões da sua vida. A verdade é que os mecanismos de vigilância, controlo, deslegitimação do sofrimento e destruição das redes de apoio que existiram lá atrás deixaram marcas, e nós podemos mesmo dizer que essas marcas se transformaram. Podemos hipotetizar que essas marcas se transformaram para aquilo que é hoje a vivência das mulheres. Existe ainda, e cada vez mais, e esta é uma das consequências para a saúde mental feminina, esta ideia do ideal da mulher perfeita. A verdade é que na conquista de um conjunto de possibilidades que foi uma luta que foi sendo feita e que foram havendo conquistas, mas essas conquistas, já séculos depois desta caça às bruxas que falámos no episódio passado, a verdade é que essas conquistas vinham sempre com uma adenda, que é
Ok, então sim, faz, queres trabalhar, trabalha, ainda que as mulheres pobres sempre tenham trabalhado, mas classes mais altas, queres trabalhar, trabalha, queres ter oportunidades disto ou daquilo, sim, mas continuas a fazer tudo aquilo que já farias, não deixas cair nenhuma bola. E não venhas pedir para mudar as coisas como elas são. E eu agora estava-me a lembrar aqui de um episódio, eu acho que foi com a Alexandra Leitão. Eu já não sei se foi, eu acho que foi na Dona da Casa. Não sei se foi na Dona da Casa, se foi na Lei da Paridade, não interessa. Mas é num episódio com a Alexandra Leitão em que ela dizia que a maior parte das, por exemplo, na política, a maior parte das reuniões aconteciam ao fim do dia. E ao fim do dia é a hora em que, tipicamente, mães com filhos pequenos estão a cuidar de uma data de tarefas relacionadas com os filhos. Os pais também são, ou seja, estas crianças também têm pais, mas a verdade é que socialmente é muito mais aceito que um pai não esteja presente nestas horas do que uma mãe. E aqui a ideia também, muitas vezes, eu acho que também a Alexandra dizia isso, quer dizer, não é sobre querer não estar presente à hora do jantar ou dos banhos dos filhos, é sobre a possibilidade, eventualmente, de se questionar se estes horários fazem sentido para quem tem dependentes, não é? Mas esse é um lugar que é difícil ainda para as mulheres ocuparem. Mas enfim, já me estou aqui a divagar. A verdade é que isto está tudo relacionado com o ideal da mulher perfeita. O perfeccionismo, que é socialmente prescrito, tem aumentado significativamente nas últimas décadas. Isto nós também vemos através das redes sociais, mas sobretudo entre as mulheres. E persistem uma sobrecarga na carga mental das mulheres, e este do segundo turno e terceiro turno que muitas vezes as mulheres têm que fazer quando trabalham tempo inteiro. Portanto, esta lógica continua a existir, que eu estava a falar antes, que é, ok, trabalhas, sim, podes trabalhar, assim... Isto por isso é que o segundo e o terceiro turno fazem sentido, porque para algumas mulheres já não é só sobre... mulheres e homens também, neste caso. Não é sobre ter um trabalho, é sobre muitas vezes ter dois para tentar... mas pronto, isto é todo um outro tema sobre dificuldades socioeconómicas e a forma como elas... influenciam a nossa saúde mental, mas isso seria todo um outro episódio, portanto vou tentar focar, mas a verdade é que continua a haver uma maior prevalência deste segundo e terceiro turnos nas mulheres e uma sobrecarga mental associada a um conjunto de tarefas, nomeadamente tarefas domésticas e de cuidado da casa, dos filhos, da família. E portanto, eu peço desculpa, eu acho que não fiz este disclaimer, mas eu estou um bocadinho adoentada e por isso é que a minha voz também está assim. Mas onde é que eu ia? Todos estes acessos que foram sendo conquistados vinham com esta adenda de que, ok, não podes deixar cair nenhuma bola, queres mais uma, tudo bem, mas não podes deixar cair nenhuma. Criou esta expectativa de excelência simultânea em todas as áreas da vida das mulheres, no trabalho, na maternidade, na casa, a cuidar do corpo, a serem reguladas emocionalmente, e tudo isto está associado a um maior risco de burnout, de ansiedade e de depressão. E este ideal funciona como um mecanismo também de vigilância interna, ou seja, existe uma internalização desta ideia de que uma mulher boa é aquela que não falha, que dá conta de tudo, que se controla, que nunca se desregula e, portanto, que nunca deixa cair as tais bolas que eu estava a falar. E este mecanismo é ainda mais evidente nas mulheres racializadas, especialmente nas mulheres negras. Os estudos mostram que estas mulheres têm uma margem muito menor para o erro, sendo avaliadas com maior severidade e mais rapidamente associadas a estereótipos negativos quando algo corre menos bem. Ou seja, enquanto as mulheres brancas enfrentam a pressão de serem perfeitas, as mulheres racializadas muitas vezes enfrentam uma pressão adicional, que é de terem de ser perfeitas para serem consideradas simplesmente competentes.
O ideal de excelência, que já é pesado para qualquer mulher, torna-se nestes contextos uma questão de sobrevivência social. Associada a isto está também uma dimensão que tem a ver com a raiva, o medo da raiva feminina. A verdade é que historicamente a raiva nas mulheres foi sendo punida. Hoje os estudos mostram que as mulheres são socializadas para inibir a expressão da raiva e que isso aumenta a probabilidade de ansiedade, somatização e sintomas depressivos. Trabalhos de autores como Timmers e colaboradores e Shields demonstram que a raiva expressa por mulheres é interpretada tipicamente como histeria, instabilidade ou descontrole, e a mesma raiva expressa por homens é percepcionada como assertividade ou competência. E nós vamos falar muitas vezes disto, que uma mulher é considerada agressiva quando está a ser assertiva, ou que é considerada histérica, e um homem não é considerado dessa forma. Os efeitos disto são uma repressão emocional crónica, que por sua vez também está associada a tensão muscular, perturbações gastrointestinais, fadiga e uma maior reatividade fisiológica ao stress. No caso das mulheres racializadas, especialmente as mulheres negras, este fenómeno é ainda mais intenso. Existe um estereótipo persistente e racializado da Angry Black Woman, ou seja, da mulher negra zangada, que descreve a mulher negra como agressiva, irracional, descontrolada ou ameaçadora. Os estudos mostram que as mulheres negras são penalizadas mais severamente por expressarem frustração ou desagrado, mesmo em situações onde mulheres brancas são consideradas apenas firmes ou assertivas. Este estereótipo funciona como uma forma de controle emocional. Quando qualquer expressão legítima de raiva é lida como ameaça, a única forma de proteção é calar a raiva, mesmo quando ela é uma resposta saudável ao que é injusto. É aqui que Audre Lorde é fundamental no ensaio The Uses of Anger, em Sister Outsider, a irmã marginal em português. Lorde escreve que a raiva das mulheres não é destrutiva, mas é antes um instrumento de clarificação, lucidez e de sobrevivência. Para ela, a raiva, ela também é uma mulher negra, para ela a raiva é carregada de informação e energia e torna-se perigosa não quando é sentida, mas quando é silenciada. Ou seja, o que vemos é que nas mulheres brancas a raiva é punida como falha moral, e para as mulheres negras a raiva é punida como uma ameaça racial. Por isso muitas vezes tem que ser suprimida a um nível muito profundo. Este duplo silenciamento contribui para sintomas de ansiedade, dissociação emocional, depressão e sentimentos de invisibilidade, porque a raiva que não se pode expressar é a raiva que fica no corpo, e é por isso que Lorde dizia que o perigo não é a raiva que não é sentida, é a raiva que é silenciada. Existe também uma estigmatização do sofrimento feminino. Os dados continuam consistentes, as mulheres recebem mais diagnósticos de ansiedade e depressão, a dor feminina é sistematicamente minimizada ou psicologizada, e mesmo perante sintomas iguais, as mulheres recebem explicações mais emocionalizadas do que os homens. Esta tendência ecoa a longa história de descredibilização do sofrimento feminino, da histeria aos diagnósticos que existem hoje em dia. Existe também uma demonização da não-conformidade. As mulheres que fogem às normas sociais, mulheres sem filhos, mulheres queer, mulheres que não querem ser cuidadoras, mulheres que envelhecem fora dos padrões, continuam a ser vistas como menos calorosas ou menos femininas. No caso das mulheres queer, o modelo de stress minoritário explica porque apresentam maior prevalência de depressão e de ansiedade, que não é pela identidade, mas sim pela opressão estrutural que enfrentam. Estas leituras moralizantes ainda são, ou podemos hipotizar que ainda são ecos diretos da construção histórica da boa mulher europeia dos séculos XVI e XIX. Uma outra consequência para a saúde mental foi a ruptura das redes entre as mulheres. A ideia de que as mulheres competem entre si não é biológica, mas assim histórica e social. Como vimos, uma parte das denúncias de bruxaria foi feita de mulheres acerca de outras mulheres.
tudo indica numa tentativa de sobrevivência, também os estudos de género mostram que a competição intrasexual feminina aumenta em contextos onde os recursos sociais dependem da conformidade e da aceitação moral, e não de cooperação. Isto é problemático não só porque a internalização do sexismo e a rivalidade entre mulheres resulta numa propagação da violência de género por mulheres sobre outras mulheres, mas também porque diminui e fragiliza a rede de suporte emocional, que historicamente sempre foi um dos pilares da sobrevivência feminina. E este enfraquecimento das redes tem consequências muito concretas. A investigação em saúde mostra que a falta de vínculos sociais, aquilo que alguns autores chamam de friendship deficit, está associada a maior risco de ansiedade, depressão, isolamento e até mortalidade precoce. Ou seja, quando as mulheres perdem acesso a redes de apoio entre si, perdem também um dos mais importantes fatores de proteção para a saúde mental. Portanto, a competição feminina não se traduz apenas no aumento da agressão, como também numa redução da possibilidade de cura e de suporte. No caso da violência colonial, essa violência teve também consequências específicas para a saúde física e mental das mulheres racializadas. Os efeitos da colonização continuam hoje bem documentados em áreas como a saúde física, mental e práticas clínicas. Os estudos mostram que persiste a crença de que as mulheres negras sentem menos dor, levando a uma menor analgesia, atraso no diagnóstico e maior risco clínico. Esta mesma lógica aparece no campo obstétrico. Em países como os Estados Unidos, Reino Unido e França, mulheres negras têm 3 a 5 vezes mais probabilidade de morrer durante a gravidez ou o parto, mesmo quando controlamos fatores socioeconómicos. Ou seja, mesmo quando estamos a controlar para este fator, ou seja, tirando o fator socioeconómico que só por si também faz aumentar o risco de mortalidade na gravidez ou no parto, mesmo controlando para esse fator, as mulheres negras continuam a ter maior probabilidade de morrer, 3 a 5 vezes. E, portanto, isto revela o peso do racismo estrutural. No campo psicológico, os estudos têm mostrado sistematicamente que o sofrimento emocional das mulheres racializadas é menos validado e é mais frequentemente lido com agressividade ou instabilidade e mais facilmente é patologizado fora do contexto social. Mesmo na minha tese de mestrado, nós encontramos evidência de que pacientes que eram lidos como racializados eram interpretados como tendo menor sofrimento. Era uma vinheta, a única informação que mudava era se a pessoa era lida como uma pessoa branca ou uma pessoa negra, e quando a pessoa era lida como uma pessoa negra, sistematicamente os resultados indicavam um menor sofrimento percebido. Acresce a isto o impacto do racismo cotidiano, as microagressões, a suspeita, a vigilância, a hipersexualização, a visibilidade, tudo isto funciona como stress crónico e associa-se a maior ansiedade, depressão, burnout e sintomatologia somática. Portanto, enquanto as mulheres brancas lidam sobretudo com as consequências do patriarcado, as mulheres racializadas enfrentam simultaneamente o patriarcado, o racismo estrutural e a herança emocional da violência colonial. Mas chegados até aqui, e depois de revisitarmos séculos de perseguição, vigilância, violência e apagamentos, há um lado da história que eu não quero deixar de contar. É que apesar de tudo isto, as mulheres nunca deixaram de cuidar, nunca deixaram de partilhar saberes, de transmitir práticas e de criar redes de sobrevivência, mesmo quando isso tinha que acontecer em segredo. E isto é verdade tanto para mulheres europeias perseguidas como bruxas, como para mulheres africanas, indígenas e outras mulheres racializadas que viveram o impacto da violência colonial. Os contextos e vivências não são comparáveis, mas em ambos há algo que resistiu: o cuidado, o saber e a ligação comunitária. Vamos falar primeiro que tudo, sobre as micro-resistências das mulheres europeias. Mesmo nos períodos mais duros da Idade Moderna, as mulheres europeias encontraram formas de manter vivos os fios de cuidado que tinham sido formalmente proibidos. Partilhavam clandestinamente saberes entre mulheres que viviam na mesma comunidade, receitas de ervas, práticas que permitiam o alívio de dores e de doenças, e segredos sobre como controlar a fertilidade e cuidar do corpo.
Havia muitas vezes partos feitos por mulheres, quando o médico não chegava ou quando por alguma razão não se queria chamar um médico, e esta prática está documentada em todo o sul da Europa até meados do século XX. Usavam plantas, rezas e gestos de proteção que eram transmitidos discretamente e muitas vezes pelas mulheres mais velhas. Historiadoras descrevem estas práticas como uma política de cotidiano, ou seja, pequenas ações que garantiam que o saber feminino não desaparecia mesmo sob ameaça. Também, em contexto colonial, onde a violência, como já vimos, era legalizada, era contínua e era ontológica, as mulheres resistiram, de formas diferentes, mas igualmente vitais. Muitas autoras que nós já temos vindo a falar, como Audre Lorde ou Bell Hooks, Angela Davis, mostram que apesar dos processos de escravização, da conversão forçada e da destruição das estruturas sociais, as mulheres racializadas encontraram formas de preservar a cultura e o cuidado. É verdade que muitos destes saberes foram apagados, não vamos ter uma visão romantizada. Ainda essa é uma grande fratura de tudo aquilo que se perdeu, tudo que não tem história. Mas houve uma resistência da preservação destes saberes, através, por exemplo, das espiritualidades clandestinas e rituais camuflados para escapar às proibições religiosas, a transmissão oral de histórias, de cantos, genealogias e saberes, mesmo quando a língua era proibida, práticas de cura, ervas e proteção comunitária mantidas dentro das senzalas ou aldeias, redes subterrâneas de apoio entre mulheres, mães, avós, cuidadoras, parteiras, com estratégia de sobreviver emocional e fisicamente. Lorde recorda ainda que a sobrevivência das mulheres negras é por si só um ato de resistência, enquanto Bell Hooks descreve o cuidado coletivo como uma prática política que as mulheres negras mantiveram mesmo sobre a violência extrema. A partir do século XX, especialmente com os feminismos de segunda e terceira vaga, começou um movimento claro de nomear estas resistências e recuperar os saberes e as vozes das mulheres que a história tentou apagar. O feminismo comunitário latino-americano, com autoras como Julieta Paredes e Lorena Cabnal, afirmam que a cura é sempre coletiva, relacional e enraizada na comunidade. A saúde das mulheres não se separa da terra, do território, das redes e da história. Autores como Bell Hooks lembram-nos que o cuidar é um ato político, como já falámos. Não existe cura no isolamento, porque a ferida também não nasceu no isolamento. Já Silvia Federici sublinha que recuperar a memória das parteiras, curandeiras e práticas do cuidado comunitário é um gesto de autonomia, dignidade e reparação. Esta reparação manifesta-se hoje em muitos movimentos contemporâneos, na doulagem, nos círculos de mulheres, redes de apoio materno, psicoterapia feminista, práticas de saúde mental centradas na interdependência, todos comprometidos em reconstruir práticas que já foram deslegitimizadas, silenciadas ou criminalizadas. O que vemos, no fundo, é um regresso consciente e politizado a algo que já existiu. Formas de cuidado baseadas na relação, na presença e no conhecimento vivido, agora fortalecidas pelas ferramentas da modernidade e por um entendimento crítico das estruturas que tentaram destruí-las. Ok, e depois de tudo isto, talvez a pergunta que esteja a surgir é: ok, mas e agora? Como sarar estas feridas coletivas? E o que é que isto tem a ver com terapia, comigo e com a minha vida? Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é aquilo que Bell Hooks dizia: a cura não acontece no isolamento, porque a ferida também não aconteceu no isolamento. A ferida é histórica, a ferida é estrutural, e por isso a cura precisa, pelo menos em parte, ser coletiva e relacional. Na terapia sistémica, que é o modelo de base da minha prática clínica, vários autores defendem há décadas que o sofrimento não se compreende fora do contexto e que a mudança profunda acontece sempre na relação, na pertença e nas redes em que estamos inseridas. Desde os anos 70 e 80, autoras como Lynn Hoffman e Peggy Penn ajudaram a deslocar o foco do problema dentro da pessoa para histórias e relações em que esta pessoa está inserida. A ideia não é negar a dimensão individual, mas perceber que o sofrimento também é narrativo, é feito das histórias que contamos sobre nós e que os outros contaram sobre nós. É relacional, aparece no encontro entre as expectativas, lealdades, papéis e desigualdades e é co-construído, ou seja, vai-se moldando nas conversas que temos e nas que nunca podemos ter. Na prática, isto significa que a cura passa muitas vezes por co-construir significado, pôr palavras onde antes havia silêncio, ligar pontos que pareciam soltos, legitimar emoções que foram desautorizadas, abrir espaço para novas formas de relação connosco, com o corpo e com os outros.
A investigação em psicologia social e da saúde mental também mostram um efeito protetor de relações e dos grupos. Estudos de Cruz e colaboradores de 2014, por exemplo, demonstram que a pertença a grupos e redes de apoio está associada a uma redução de sintomas de depressão e ansiedade. Portanto, isto não é só teoria, é mesmo importante sentirmos-nos acompanhados e vistos no dia a dia. Depois, autores como Monica McGoldrick e William Gerson trouxeram também para o centro da terapia a dimensão da história familiar, cultural e transgeracional. A ideia é simples e ao mesmo tempo é extremamente poderosa. O que sentimos hoje não está desligado das histórias que herdamos, e é aqui que muitas destas dimensões vão beber coisas do passado, e por isso é que toda esta interligação faz sentido. Nós herdamos todo um conjunto de crenças e mitos sobre género, classe, raça, migração, religião, colonialismo, e na prática clínica isto significa olhar para os legados que recebemos, o que é ser, por exemplo, boa mulher, boa mãe, ser forte, não incomodar, olhar para as lealdades invisíveis às gerações anteriores, os segredos, os silêncios, os temas proibidos, falar também sobre as mensagens explícitas e implícitas sobre desejo, loucura, tristeza, corpo, cuidado. A Froma Welsh, na perspectiva da resiliência familiar, mostra como a pertença, o apoio social, a espiritualidade, a comunidade e as práticas culturais podem ser fatores de proteção fundamentais em contextos de diversidade. Ou seja, não é apenas a dor que passa entre gerações, também passam os recursos, as formas de resistência, as redes de apoio, os símbolos e os rituais. Já a partir do final dos anos 90, influenciados pela justiça social, pela psicologia feminista e pelos estudos críticos, surge a ideia de que não podemos separar sofrimento individual de estruturas sociais. Vários autores sublinham que, por exemplo, o descanso, o prazer, a autonomia corporal e a voz própria não são luxos, são fatores de saúde mental. A desigualdade económica, por outro lado, o racismo, o sexismo, a LGBT, que aí há mais fobia, capacitismo, não são contextos de fundo, mas são muitas vezes parte da própria ferida que as pessoas têm e que afeta a sua saúde mental. A clínica não resolve o mundo, mas pode ser um lugar onde nomeamos as violências, devolvemos sentido ao que foi individualizado e construímos margens de liberdade possíveis. Como já vimos, os movimentos contemporâneos, como a doulagem, os círculos de mulheres, as práticas de cuidado comunitário e as abordagens de saúde mental centradas na interdependência, estas práticas que têm vindo a emergir vão justamente neste sentido, de recuperar saberes antigos e combiná-los com conhecimento científico atual para reconstruir a agência e a reconexão com o corpo e a comunidade. Aqui, sem querer fazer grandes spoilers para quem não viu o filme, recordo o clássico dos anos 90, Magia de Sedução, onde a personagem de Sandra Bullock descobre como a força feminina coletiva pode ser usada para vencer a violência machista. E na prática clínica, o que é que isto quer dizer? Quando eu falo de cura aqui, não estou a falar de uma cura mágica, nem de uma promessa que a terapia resolve tudo. Estou a falar de processos que sabemos, pela evidência e pela prática clínica, que podem fazer a diferença, como reconstruir redes de apoio, ou seja, identificar pessoas, grupos e espaços onde as mulheres possam não ser fortes, mas simplesmente existir, ser. Criar espaços seguros para sentir, onde a raiva, a tristeza, o cansaço e a ambivalência podem existir sem serem imediatamente corrigidos ou moralizados. Recuperar o tempo, o descanso e o corpo. Trabalhar fronteiras, divisão de tarefas, o direito ao não, o direito ao prazer e o direito ao descanso. Transformar narrativas de culpa em narrativas de contexto e autonomia, ou seja, sair da ideia de que o problema sou eu para isto que sinto também tem história, também tem uma estrutura e também tem uma lógica, e dentro disso o que é que eu quero fazer agora. E reconhecer que aquilo que dói a uma mulher raramente é só dela, é também histórico, estrutural e aprendido e transmitido. No mundo que empurra as mulheres para a exaustão e para o silêncio, a cura muitas vezes começa quando deixamos de acreditar que temos de atravessar tudo sozinhas e quando encontramos ou construímos relações onde o sofrimento pode ser levado a sério sem deixar de ser situado.
Chegados ao fim deste episódio, partilho com vocês a frase do filme Alma Viva. Mais tarde ou mais cedo, todas as mulheres independentes vão ser acusadas de bruxaria. No filme, uma menina de 7 anos, a pequena Celeste, cria um alvoroço numa aldeia atrás dos montes, sendo acusada de bruxaria. Tal como na história, perante o desconhecido, a aldeia falha em ver que a Celeste é apenas uma menina que escuta, que sente demasiado, que vê o que não devia ver e que carrega dores que não são só dela. E por não a compreender e por a temer, tentam afugentá-la e agredi-la. A metáfora é quase demasiado clara. Quando uma mulher vê demasiado, sabe demasiado, sente demasiado, fala demasiado alto ou deseja mais do que lhe foi permitido, o mundo ainda não sabe muito bem o que fazer com ela. E talvez seja por isso que a figura da bruxa continua tão viva. Ela representa tudo o que não cabe no molde da mulher dócil, silenciosa e controlada. Se há algo que eu aprendi na investigação, na clínica, na história, nas aldeias de onde eu venho, é que precisamos de conhecer o passado para perceber o presente. Na terapia também é este o trabalho, revisitar o que foi para compreender o que é e para podermos escolher quem queremos ser. E quando os ventos começam a soprar com força, às vezes com a tentação de nos empurrarem para trás para uma versão romantizada do passado, é importante que nós nos lembremos de como as coisas realmente foram, de que as mulheres foram divididas, foram punidas, foram silenciadas, disciplinadas, mas também de que em comunidade sempre resistiram. E talvez seja este o ponto mais importante deste episódio. A cura nunca foi solitária e a resistência também não. É nos círculos, é nas aldeias, é nas famílias, nas comunidades, nos grupos, nas redes, que as mulheres sempre construíram a vida que lhes tentaram tirar. E é aí que podemos continuar a lutar para que qualquer mulher possa escolher a mulher que quer ser, sem ter que ser perfeita, podendo pedir ajuda quando precisa, podendo envelhecer à sua maneira, sentir-se bonita nos seus próprios termos, desejar mais, falar mais alto, existir sem ter que caber numa caixinha que foi socialmente construída. E queria terminar com outra referência, desta vez do documentário Bruxas, de Elizabeth Sankey. Ela diz que em criança queria ser uma bruxa boa porque não queria fazer mal a ninguém. Mas depois percebeu que nas histórias as bruxas boas têm sempre de abdicar do seu poder. Têm de ser belas, jovens, perfeitas, obedientes e nunca podem desviar-se do caminho socialmente aceito. Ou seja, deixam de ter poder para poderem ser boas. E por isso a Sankey diz que prefere ser uma bruxa má. E termina com uma frase que para mim resume tudo o que este episódio procura trazer. Every woman is a witch and every witch needs a coven. Ou seja, toda mulher é uma bruxa e toda a bruxa precisa de um círculo. E talvez seja isso que também estou aqui a tentar fazer com este episódio, a chamar a atenção como precisamos dos nossos círculos, precisamos de resistir e de lutar para que um dia não seja preciso nada disto, para que um dia nos sintamos seguras e para que não haja mais apagamentos, mais violências que continuam infelizmente a acontecer todos os dias. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado, espero que partilhem comigo as vossas ideias, reflexões, dúvidas e não se esqueçam que no meu site lilianacardosopsi.com poderão encontrar o texto completo deste episódio, bem como as referências bibliográficas que o suportam. Até à próxima!